Vamos já? Pode Grava. certo? Uhum. Então, Olá, pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou do curso de Filosofia da Uninter e esse é o nosso portfólio, né, que nós vamos falar sobre a cidade de Altamira e de Joinville, numa perspectiva sobre as transformações que ocorreram nessas duas cidades nas últimas décadas. E eu passo a palavra para os meus amigos, então. olá a todos. Meu nome é Marcos Alberto, faço Ciências da Religião e junto com a Rebeca e com a Adelina vamos tentar falar sobre a minha parte, falar mais sobre a história das duas cidades. Então, boa noite a todos, né? Eu sou o Adelir, também estou fazendo Ciências da Religião e estamos aí para apresentar esse nosso primeiro portfólio da fase A2, né? Fazendo aí os comparativos da última década entre as cidades de Joinville e Altamira. Então, para começar, eu vou compartilhar o conteúdo com vocês aqui na tela e eu preciso que vocês me digam se vocês estão visualizando. Tudo certo para Sim, vocês? tudo certo. Então é isso. Então, os cursos são Ciências da Religião e Filosofia, o nosso polo é o América, é lá no América, né, da Uninter. E os acadêmicos são Adelir, Marcos e Rebeca. Pode começar. Bom, eu posso começar falando de uma visão mais resumida da história sobre Joinville, cidade onde a gente reside, e falar que Joinville, na época que foi formada, era o período imperial, chamada aí de Cidade dos Príncipes, por causa as terras são os dotes dos príncipes. Ele, como diz a minha pesquisa, François Ferdinand, filho do rei da França, e ela, Dona Francisca de Bragança, filho de Dom Pedro I. Por que é importante falar isso? Porque, diferente de outras cidades comumente colonizadas, ser do, a monarquia, né, trazia um prestígio. Então, esse prestígio foi com que trouxe vários imigrantes, é, alemães, suíços, noruegueses, principalmente alemães, que se vê na arquitetura da cidade, né? E porque Dom Pedro I já havia feito um contato inicial para a colonização, para que os alemães viessem para cá. E a história foi baseada no livro de História de Joinville, você se pega aqui, para todo mundo ver, de Apolinário Termes. Conta uma história bem crítica, bem detalhada. E se comparado agora com Altamira, que foi colonizada por uma missão, iniciada por uma missão jesuíta, e muda um contexto de pessoas trabalhando. Aqui os imigrantes que vieram praticamente fugidos da miséria, da fome, da falta de emprego, para uma outra cidade que foi colonizada pela ação da necessidade de terras. A cidade não, é da fartura de terras. E podemos dizer mais aqui, o Joinville continua nessa industrialização a partir da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, e Altamira ela foi se desenvolvendo a partir da pecuária, de toda a agricultura, que é o que tem até hoje, e hoje, que é o tema mais falado, foi o do motivo do portfólio, a construção do Belo Monte. E, e trouxe essas migrações todas para lá para a sua construção. Okay? Eu acredito que a gente possa falar um pouquinho mais
sobre Joinville ter se desenvolvido muito nas últimas décadas, porque, como você disse, né, ela começou como uma colônia, né? Lembrando? Ela começou como uma colônia por um tratado que foi assinado, por um contrato que foi assinado, e eles acabaram entregando essas terras para os príncipes, né? Para a sociedade colonizadora. E eu acho interessante, a gente falou no estudo de caso sobre os monumentos, né, que a gente tem e que são memórias, né, que nós podemos estar visitando e fazendo parte dessa história, né? E sobre o museu da colonização, né, que tem aqui em Joinville, que é um museu muito bonito e que as pessoas acabam deixando meio de lado, né? Essa historicidade das coisas a gente acaba esquecendo, né? Então, o quanto é importante falar sobre esse fluxo de migração e transformação que ocorreu em Joinville, de uma cidade que era totalmente agrícola, uma colônia agrícola, e vinha esse processo de industrialização que hoje a gente tem tantas indústrias aqui em Joinville e aos redores, né, da cidade, que tá fazendo com que a cidade fez com que a cidade crescesse tanto, né? Então acho que é importante frisar um pouquinho esse processo que a gente acabou tendo aí de industrialização. E sobre Altamira, eu achei interessante que a cidade ela teve origem nas missões jesuítas, né? E aí ele fala ali sobre o padre que teve um contato com os indígenas. Esse livro que você utilizou, ele conta bastante essa história, né? Esse livro não, um texto que você utilizou de um artigo sobre Altamira, ele conta muito bem essa história do padre Roque, né? E a construção desse aldeamento para a missão, né? Que mais tarde é onde veio a se constituir a cidade, né? Se tornar a cidade. Mas que ela continua sendo um lugar de belezas extremamente naturais. E aqui em Joinville a gente tem bastante monumentos, mas lá é muito mais essa beleza natural, né? O que é bonito de se ver. E o porquê da gente estar falando sobre Altamira, né? Porque a usina hidrelétrica acabou diminuindo muito, trouxe essa alteração drástica, né, na biodiversidade de Altamira. E é importante falar sobre isso, porque a gente está tão acostumado aqui em Joinville a esse processo de industrialização que a gente esquece que pode ter acontecido aqui também, né? Essa alteração da biodiversidade e tudo mais. O que é um ponto que a gente precisa conversar, que a gente precisa manter na nossa mente para a gente entender que que isso traz uma precariedade urbana, porque às vezes o lugar não tem um planejamento para isso, né? Então a cidade não consegue suportar isso. É por esse motivo que a gente precisa falar mesmo, explanar essas questões sobre Altamira, sobre Joinville, que eu acho muito importante. E aqui tem uma fotinho da usina hidrelétrica de Belo Monte, só para as pessoas estarem sabendo exatamente sobre o que nós estamos falando, né? Que até muitas famílias tiveram que sair dos seus locais, das suas casas, porque viviam lá por muito tempo e tiveram que sair das suas casas justamente para ter essa usina ali, né? Então, o quanto é importante, realmente é importante ter uma usina hidrelétrica, mas o quanto é importante também entender que isso pode afetar muitas vidas, né? Não sei se vocês querem falar sobre como está a cidade hoje. Então, assim, só para acrescentar um pouco o que vocês estão comentando, né? Achei legal ali a pesquisa que o Marcos fez sobre a migração aqui na cidade de Joinville também. Eu sou, assim, descendente direto dos primeiros migrantes. Os meus tataravós vieram da Alemanha justamente com o propósito
de prosperar aqui na cidade de Joinville, por conta das terras e tudo mais, né? Mas com eles também veio já a experiência que eles tinham na Europa, não só com eles, mas com tantas outras descendências que vieram para cá, com a indústria, a fundição, a metalurgia, o ramo têxtil, né? Hoje, se passado 10 anos assim, a gente olha para trás ali 2010 para 2020, a gente vê como a cidade se desenvolveu, né? Na verdade, continua se desenvolvendo. Aí entra também a questão que foi comentada também de vários locais que antes eram lavoura, eram manguezais, ou são usados, ou eles são usados para comportar migrantes que vêm para trabalhar na cidade, ou também para sustentar assim, prédios que vão ser colocados assim, em empresas, né? Não Sim. diferente com o que aconteceu com a cidade de Altamira, né? Exatamente. Que ela vinha de uma cultura pecuarista, também tinha a questão assim da extração do que a natureza fornecia, agricultura, e de repente se depararam com um enorme canteiro de obras lá, que para eles se no início foi algo bom também, né? Com o progresso também vem os pontos positivos, mas também veio muito ponto negativo, porque esse canteiro de obras ali que se tornou, aparentemente, claro, trouxe uma perspectiva futuro para a cidade, mas acabou ficando nisso. Ela não se desenvolveu, trazendo consigo também mais indústrias, mais oportunidades. Então, hoje a gente vê que, desde quando começou a construção, com a sua inauguração em 2019, ali da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, os empregos se concentraram ali. Claro que ao seu redor tinha os fornecedores de insumos, né? A gente vê pessoas que ergueram hotéis, casas para poder comportar a quantidade de pessoas que chegava na cidade para poder trabalhar, mas com isso também, por conta da falta de estrutura, como você comentou ali, Rebeca, também traz questões negativas, como acontece em Joinville hoje, né? Superpopulação, o trânsito complicado, falta de saneamento, enfim, estrutura básica na cidade aqui de Joinville, como em algumas coisas temos problemas, em Altamira também tem. Veio com eles também uma geração de empregos, né? Como aqui em Joinville também, só que a gente tem que comparar assim, Joinville já vem há mais de um século trabalhando com indústrias, né? A gente vê aqui em Joinville empresas centenárias como a Lepper, como a Deller, que ainda se mantém, né? Temos empresas aí multinacionais como a Whirlpool, a própria Fundição Tupi, e a cidade de Altamira começou agora, né, com questão de empresas, na verdade, com uma estrutura dessa, a tá fazendo com que a cidade se desenvolva em cima disso. Exatamente. Antes até de entrar um pouquinho no ponto também da economia, só esses dados aqui que estão aparecendo é só mais algumas coisas que eu queria que fossem frisadas mesmo. Foi que, por conta dessa superpopulação em Altamira, hoje ela detém o título de uma das cidades mais violentas do Brasil. E segundo Brum e Glock, para o jornal, acho que é O País, ela passa a ser Isso, lembrada, é O País, né? Por matar futuros, porque ela vem enfrentando um aumento avassalador de suicídios de adolescentes. E eu sei que isso, tipo, tá assim, acontecendo em todos os lugares, mas sobre Altamira, começou agora, entende? Então eles não têm ainda essa superpopulação, essas pessoas que estão indo para lá, eles ainda não têm a noção do que precisa fazer para ajudar, para se manter. Então, eles ainda estão como tu falou, eles ainda estão caminhando porque eles começaram agora com esse processo de industrialização, coisa que a gente já vinha de muito tempo, né? E nas 2 últimas décadas, Joinville se transformou radicalmente porque saiu da economia marcadamente industrial para uma área de serviço que predomina na formação de riquezas, né? Que daí esses serviços são aqueles
que a gente vê hoje em dia, né? Que tem muito aquele e-commerce, tem imobiliárias tem de monte aqui em Joinville. Então, são serviços que estão sendo prestados que estão crescendo demais mesmo. E a indústria até que tá ali, continua na mesma. Durante algumas décadas aí, elas continuam na mesma, né? A gente não vê abrindo novas indústrias aqui em Joinville. O que tem é realmente o que tu falou, que já são empresas que são centenárias e que a gente já conhece, né? Deve ser muito interessante isso. Voltando ali um pouco na cidade de Altamira, que tem o título das cidades mais violentas do Brasil. Eu morei lá perto, morei em Marabá, no Pará, Uhum, e se vê não tem como não fazer uma comparação entre Santa Catarina e o Pará, vamos dizer assim, então, né, para não uhum. deixar com cidades. E toda cidade que recebe uma construção do nível desse Belo Monte, ela vai atrair gente de todo o Sim. país, de vários, vamos dizer, várias personalidades. Para não falar que é bandido, para não falar que é Uhum. certinho. Eu trabalhei com um cara que, numa oficina, ele trabalhou na Itaipu. E ele falava que na época vinha muito ex-presidiário, fugitivos, porque não se pegava nada de documentação, porque eles precisavam de mão de obra. Não Sim, digo que o Belo Monte seria assim, mas foi uma exatamente. oportunidade para muita gente de fora. Aí traz suas famílias, Não, mas isso trazem tudo é, para isso é tentar realmente diferente e verdade. Isso é continuar a realmente sua verdade. vida diferente. Então, eles É. E foi algo vai muito bater entre um repentino, outro assim, na uma. cidade, né? Vamos? E foi algo muito repentino para eles também, né, Marcos? Assim, É uma Joinville coisa. já vinha se Apesar estruturando que em partes, né? Mas eles, assim, algo assim que de repente explodiu a construção e a cidade de 60 mil habitantes, daqui a pouco tinha o triplo, né? Então, por essa Exatamente. situação, eles não nem esperavam, suporta. né? Sem contar Não também suporta? que a pesquisa foi iniciada em 1975. Digamos até então não aconteça nada, mas a partir de então, já com a abertura da Transamazônica, que passou lá por Marabá também, passou por Altamira, ela começa a vir gente de fora, porque na época dos militares eles queriam que o Brasil fosse povoado, né? Então vão em busca de terra, Uhum. vão em busca de tudo. Então se eu seguir uma pesquisa que vai sair uma hidrelétrica naquele lugar ali, imagina a oportunidade que está sendo criada se eu montar algum negócio ali, seja hotel, como a Ah, com Roberta certeza. falou, qualquer outro. Então eu vou comprar sempre mais perto. Então o fluxo migratório vai para lá e diferentes tipos de pessoas vão se juntar ali. Isso pode Uhum. gerar várias coisas, tanto progresso, quanto violência, quanto Sim, sucesso, fracasso, tudo. exatamente. Aqui ali perto também é a região da do ouro ali, ó. Agora, Marabá, onde era assim, gasto, foi a Serra Pelada, a cidade do lado. Então, quantos milhares de pessoas, né? Ficou até famoso Serra Pelada pelo formigueiro humano. Uma hora isso ia acabar, como acabou. Eles iam ter que ir para um outro lugar, né? Uhum. Uhum. Tudo vai nessa faixa. Se a terra já abriu, eu vou comprar, fazer. Por isso que aumentou muito a pecuária e o comércio ali nas cidades vizinhas, né? Sim. É, A gente é fala de exatamente. colonização, mas a gente esquece que já existia ali, né? Sim, Índios e as suas missões portuguesas, né? Então, não é nada deserto que começou, né? Foi uma coisa gradativa. sim. E é exatamente o que o Adelir falou, né? Que Joinville teve uma transformação maior e um progresso mais definido, por isso que tem essa diferença, né, entre Altamira e Joinville, que é uma coisa muito visível, né? Já Sim, como ele falou, pelas profissões que já vieram definidas, né? Sim. Vieram sim. artesãos, vieram pedreiros, vieram todo É. tipo de. Tudo precisava aqui, Uhum. diferentemente. Né? Posso passar? Que isso daqui acho que você já acabou falando, Sim, né?
E aí Me vem o antecipei um pouco. capaz, tranquilo. E aí tem o desenvolvimento cultural, né? Que, como eu falei, Altamira, ela é uma cidade que tem muita biodiversidade e tudo mais. E ela não conta com monumentos históricos como Joinville. Então, acaba que ela não tem esses monumentos históricos, mas ela não deixa de apresentar os seus pontos turísticos, né? Que realmente são essa extraordinária natureza, né? Que eles têm e que eles preservam, né? E a cultura, ela é muito marcada pela culinária. Eu pesquisei em tudo e o que eles mais falam é sobre a culinária de Altamira. Tem coisa boa lá. Sim, aham. E aí, os verdes das matas, a diversidade da fauna, a herança cultural indígena, né? E a culinária exótica, é o que mais falam sobre a cultura de Altamira. Já Joinville, a gente tem muito marcado, né? Que veio os alemães, veio os suíços, veio norueguenses, veio de tudo quanto é canto. Então a gente tem uma influência muito marcada deles, né? Essas características de Joinville são muito marcadas. É um povo que esse povo fez parte da história e a gente consegue olhar para essa história para cada canto de Joinville, porque tem um monumento histórico, né? E aí onde esse contato e essas expressões culturais acabaram, com esse contato, né, essas expressões culturais acabaram pegando e a gente usa até hoje, né? Não é à toa que a cidade é conhecida como Cidade dos Príncipes, Cidade das Bicicletas, Cidade das Flores, da dança, porque é a cultura de Joinville, né? Mas não É é, isso aí. ela não é, até eu pesquisei ali, ela não tem um destaque só nesse aspecto industrial que a gente, né, tá falando, mas ela, por exemplo, tem muitas manifestações culturais, no entanto que a gente tem o Teatro Juarez Machado, artes plásticas, como o Museu de Artes aqui de Joinville, a literatura, tantos lugares que mostram sobre isso, a própria Biblioteca Municipal, que a gente vê que é muito esquecida, realmente é muito esquecida, só que tem uma riqueza enorme de literatura lá dentro. Eu já fui várias vezes lá e, é maravilhoso. E, de novo, ênfase para a dança, né? Que é o que marca Joinville, a cidade da dança. E até tem o nosso Balé Bolshoi, tem o festival de dança e tudo mais, que inclusive foi adiado por causa do coronavírus, mas, né, a gente tem que se cuidar, então acontece. Mas, assim, Joinville é uma cidade muito cultural, assim, em manifestações, em dança, em teatro, essas questões e os próprios monumentos históricos, né? Então, aqui eu coloquei uma fotinho do Museu de Arte, aqui de Joinville, e uma do sítio ecológico Raízes do Xingu, lá em Altamira. Assim, são lugares maravilhosos que existem lá em Altamira, que assim, tu olha para as fotos e tu tem vontade de estar lá, de visitar, de conhecer, porque realmente, assim, a calma que te traz, o bem-estar, assim, sabe? De estar com a natureza é maravilhoso, assim. São fotos maravilhosas, os lugares são maravilhosos. Não falo os lugares são porque eu não conheço, né? Mas só pelas fotos já dá pra ver que são maravilhosos. E aí as nossas referências, são muitas referências, muitos artigos, muitas revistas, Tem tudo, muita coisa. Sites e por aí vai. muitos sites, Dá pra falar então tudo no apresentação só. nós usamos bastante os textos da Prefeitura de Joinville, que tem uns dados muito, muito, muito atualizados. E aí eu termino nossa apresentação com uma frase de Heráclito, que nada é permanente exceto a mudança. Então, por mais que a gente se assuste com as mudanças, elas estão aí, elas têm que acontecer, né? É uma coisa permanente, que sempre vai estar acontecendo.
E é E a gente isso. não consegue segurar a mudança, né? Não, Ela vai ocorrer mesmo a gente querendo ou não. Está aí, o ser humano, ele é um ser evolutivo, né? Já exatamente. assim, desde os primórdios ele vem evoluindo e consigo a cidade e também, né? Tudo que nos rodeia, né? Exatamente. É aquilo, né? Eu posso mergulhar num rio e sair, e quando eu mergulhar novamente, eu não vou estar mergulhando no mesmo rio, eu não vou ser mais a mesma pessoa, não vai ser tudo diferente, porque nós estamos em constante transformação, né? É isso. Exato. É isso, pessoal. Show. É isso aí, então. Deixa eu fechar aqui a nossa. Parar de compartilhar e voltamos pra cá. Então Tá, é ok. isso. Obrigada pela Vocês falam ajuda bem de pra caramba, hein? Tem que vocês. fazer.